Estamos de volta com Conexão, dia 20 de setembro, esse feriado Farroupilha com muita história, com muita cultura e muita bagagem aqui no Conexão, conversando hoje com o Juarez Nunes, que é historiador, escritor, tem excelentes obras aí produzidas e que retratam muito desse resgate histórico de uma vida inteira, né, Nunes, de resgate histórico que você vem trazendo para nós. Estamos aqui também com o Edinho Soares e também com você. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lá, compartilha, curte, comenta, é tudo para você, é Bitcom TV, a TV que passa no seu smartphone. Pouquinho então, Nunes, sobre a questão das obras, né? Essa questão de produzir uma obra que vai contar a história passa com certeza por um momento primeiro, de busca, né? E segundo, né, que é o mais preciso de todos, né, que é compilar toda essa busca para ela ter coerência, né? Como que funciona isso e como funcionou nas tuas obras até então? A minha obra-prima é considerada a mais completa antologia do gaúcho, mas não sei o que estou dizendo, tá? Eu faço parte da Academia de História Militar Terrestre do Brasil e o presidente é o coronel Cláudio Moreira Bento. Ele é um historiador militar, tá? Ele foi instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras por longos anos e também foi o fundador do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, que hoje eu sou o presidente. Coronel Bento é gaúcho, nascido em Canguçu, tá? E após ler minha obra, ele disse: essa é a obra mais completa do gaúcho. É a mais fidedigna que traz sólidas. E eu, na verdade, assim, o meu interesse era exatamente trazer um material que fizesse a diferença para a pesquisa em relação ao gaúcho. Então, eu tenho mais de 10 anos, eu até posso dizer que nós temos 15 anos de trabalho, de pesquisa. O material que eu trago no meu livro, ele não é uma cópia dos livros de história que a gente tem nas prateleiras aí à disposição do público, e sim um trabalho exaustivo de pesquisa no Uruguai, na Argentina. Eu estive na Espanha também, eu estive na França, lá em Paris. Em Paris, buscando imagens, tá, das tropas zuavas argelinas, né, que usavam aquelas calças largas do tempo da Guerra da Crimeia, tá, de onde vem a nossa bombacha. Então essas calças vieram aqui para o sul e foram vendidas nos bolichos aí no tempo da Guerra do Paraguai, na Argentina, e caíram no gosto da peonada. Então eu estive lá em Paris especialmente para buscar no Museu do Exército, buscar, né, os elementos, né, essas imagens dessas calças largas, né, que é a nossa bombacha hoje. É um traje universal, né, não é um traje gaúcho. E estive também no Uruguai, na Argentina, buscando historiadores e pesquisando em obras, em bibliotecas, para entender a versão, tá, desses outros povos, olhando para um país gigante, né, na América do Sul, um império, né, Império do Brasil, né, da mesma forma como a gente olha para os Estados Unidos, né, aquela potência. Então eu busquei, né, esses pontos de vista de outros historiadores, olhando para o Brasil, né, na sua formação, né, e a influência que ele causava em todo o Cone Sul. Então a minha obra, assim, ela tem elementos que são bastante são diferentes, né, da historiografia que a gente tem, né, que está à disposição hoje aí nas universidades, né, nas escolas, e é um material, assim, bastante rico, e por esse motivo, né, eu levei um tempo muito grande, né, para pesquisar, para tentar buscar a origem do gaúcho, né. Quem é o gaúcho? É aquele homem, né, que se fixou no território argentino, na pampa argentina, na pampa uruguaia e na pampa rio-grandense, tá? É um momento, assim, que a gente não enquadra esse território aqui como brasileiro. E sim, ele fazia parte de uma grande pampa. Então, era o El Gaúcho. Então, eu busquei, num primeiro momento, a caracterizar esse homem. Depois, quando os alambrados começam a aparecer, tá, que há esse movimento começa a ficar mais calmo, nós temos o gaúcho rio-grandense,
que daí ele já é um pouquinho diferente do gaúcho que ficou na Argentina, no Uruguai, tá? Então eu venho caracterizando, né, esse tipo humano. E a minha obra também trata da da epopeia dos farrapos, né, que é a carreta de ponta da historiografia gaúcha. A Guerra dos Farrapos para nós, por que o Dia do Gaúcho? Por que a gente sente, né, toda essa emoção? Porque é a formação da nossa identidade regional, tá? Nós buscamos ali elementos para afirmação da raça. E a gente encontra. Claro que a minha obra, ela não fala só de heróis. Daqueles homens, né, super-homens. Não, ele fala do ser humano. O heroísmo, né? Heroísmo. O ser humano que tinha suas dificuldades, né, que tinha que conviver, que tinha que lutar, né, com os parentes, né, porque na Guerra dos Farrapos nós vamos encontrar as famílias, na mesma família, imperiais e farroupilhas, tá? Olha só que isso é forte, né? Isso é forte. Porque farroupilha, na verdade, os farrapos nunca se autodenominaram farroupilhas, tá? Que interessante isso, Nunes. Eles nunca disseram que eles eram farrapos, tá? Eles eram republicanos. Quando proclamou a República em 11 de setembro de 1836, pelo Neto. Bento Gonçalves estava preso no Rio de Janeiro, tá? E depois foi para a Bahia, né? Eles nunca se autodenominaram, porque farroupilha tem uma definição pelos anos de 1700, apareceu em alguns escritos, tá, do Império lá, farroupilha como revolucionário, como sinônimo de revolucionário. Atribuindo, né? Uma atribuição. Porque houve lá um movimento no Rio de Janeiro lá de pessoas, né, que também mal vestidas, que seriam os farroupas, né? E acabou farroupilha vem de farroupa e não de farrapo. Então, não de roupa esfarrapada, vem de farroupa, ou seja, pessoas mal vestidas, tá, que se rebelaram contra o governo lá no Rio de Janeiro. Aí generalizou o termo, né? Generalizou o termo. Mas os nossos farroupilhas, né, que hoje a gente denomina, nunca se autodenominaram assim. Tá? Isso era o Império que dizia. Então, ou seja, a forma de se escrever a história que veio de lá para cá que trouxe essa nomenclatura, mas não partiu de nós. Exatamente. Esse termo começou a surgir, a ser falado 100 anos depois da eclosão do movimento. Nossa, porque só depois do centenário, porque se fez de tudo para que essa história fosse esquecida. Onde já se viu tu valorizar uma província rebelde, que proclamou uma república e lutou contra o Império do Brasil. Tá? Na visão do Império, era, vamos dizer assim, era por assim dizer, um bando de mercenários contra o Império, né? Contra a ordem, contra a lei, contra a situação de tudo. Era como se fossem bandidos, né? Exato. Então se fez de tudo para que se esquecesse, assim. Esse momento histórico fosse esquecido. E somente lá em 1935, por ocasião do centenário da eclosão do movimento, é que essa história começou a ser trazida de volta. Tá? Porque a ideia é que caísse no esquecimento total. E por que, Nunes, 1935? Por que a partir dali se acendeu essa chama que hoje é tão vívida dentro da nossa tradição gaúcha? Exatamente a partir do momento que se fez as comemorações do centenário, né? Houve todo um movimento, né, para comemorar o feito, e a partir dali os CTGs, né, começaram também. Os CTGs, na verdade, foi em 48 que começou realmente o movimento tradicionalista, né? 47 com o movimento lá do Paixão Cortes, com o Grupo dos Oito, né, que fizeram um piquete para levar os restos mortais do Canabarro lá em Porto Alegre. Mas naquele tempo, em 35, os historiadores começaram a buscar isso, porque a gente precisava de elementos, né, para poder caracterizar, né, a raça, né? E nós não tínhamos, a nossa história estava esquecida. Então, vários institutos começaram a levantar, né, a fazer as pesquisas. Aí nós temos várias obras, né? Augusto Meyer, a gente tem o próprio Lindolfo Collor, tá? Que era o avô do Collor. Tá? Ele tem obras que eles começaram a buscar toda essa pesquisa. Essa pesquisa, hoje ela tem, quem tiver interesse, vá buscar nos anais, né, da província do Rio Grande, que tem muitas cartas
que se conseguiu resgatar, que estão lá, né, transcritas, cartas entre os militares, né, entre o Neto, entre o Bento Gonçalves, entre o Canabaro, e ali são elementos assim... Nossa Senhora, né, vivos, né? Vivo, a história é viva. História viva. Então, a partir de 35, então, quando se fez, né, as comemorações do centenário, é que os historiadores começaram a resgatar. Interessante de ver que depois desse centenário, a pessoa assim, já passou 100 anos, mas que história é essa? Né? O que conta esses pormenores? O que aconteceu nos bastidores? E os CTGs tomaram conta depois, tá? A partir de 48, quando fundaram o 35 CTG, o movimento tradicionalista começou a resgatar isso e trazer para dentro do dia a dia, né, dos CTGs, né, justamente levando, né, para as crianças, tá, esse grande feito, tá, porque a gente tem muitos valores ali que a gente busca, né, que dentro do CTG, na verdade, ele é um movimento criado para os jovens, né, ele não foi feito para os adultos, e a gente entende que é uma escola de cidadania, tá, de relacionamento, de respeito aos mais velhos, né, e a tradição é isso, é um legado que tu traz de pai para filho. E o CTG busca isso, tá? Onde tu tem um convívio com toda a família. Não existe sociedade mais perfeita nesse sentido do que um CTG, onde tu tem um convívio de toda a família no mesmo ambiente. Tá? Em outras sociedades não, tu só vê os jovens lá, não querem saber dos pais por perto e vice-versa. Tá? Então os CTGs resgataram tudo isso para si, né? E a gente fomenta isso, né? Cultua isso no dia a dia, né? Das atividades tradicionalistas. Juarez, focado ainda nesse período, nesse momento, na nossa história, a Serra Gaúcha, como é que ela o que aconteceu aqui, se aconteceu alguma coisa, como se comporta nesse período da história da nossa Serra Gaúcha? Era um território não explorado nesse momento ou já tinha algum certo conhecimento desse território ou aconteceu conflitos aqui também? Não, nós temos assim fatos interessantes, né, para contar a esse respeito. É sabido que Bento Gonçalves não gostava muito do Canabaro, tá? Tanto que Bento deu umas missões as mais difíceis, acabou deixando pro Canabaro tomar conta. E o Canabaro, ele... Que curiosidade esta, né? Ele inaugurou assim, uma técnica de combate bem interessante que muitos militares que hoje a gente vê nos livros de história, nossos heróis, né, do Brasil, que depois fizeram seus grandes trabalhos, né, estratégicos na Guerra do Paraguai, vieram aprender a lutar aqui no Sul, nessas contendas, esse vai e vem das fronteiras, numa larga estica encolhe das fronteiras. Aqueles ataques relâmpagos, né? Esses militares vinham aqui para ver, né, o movimento dos castelhanos e os rio-grandenses, né, repelindo eles. E na Guerra dos Farrapos, eles aprenderam a Guerra Gaúcha, que foi ensinada por Canabaro, que era a guerra de guerrilhas, sabe? Porque se encontravam nas várzeas, assim, e era aquele choque assim rápido. E já abriam fuga novamente. De bater fogo e tal, né? Dar uns pranchaços de facão, ou de espada e tal, de lança, e já sumir, né? Eu acredito, Juarez, desculpa lhe interromper, mas eu acredito que naquele período acho que o Império adotava ainda a formação francesa. Exato. Aquela formação em marcha, todo mundo viu. Exatamente. Mas então, com certeza, né? Houve quando se deram de cara com esse tipo de formato de guerra, se assustaram, porque era totalmente o contrário do que eles estariam acostumados, né? Exatamente. A doutrina francesa só foi modificada depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente acabou apoiando os aliados, né, na Segunda Guerra. Daí, outros instrumentos mais entraram em cena. Exatamente. Né? Mas tem uma passagem do Canabaro interessante. O Canabaro recebeu a missão de encontrar o general Labatut, o Labatut, né, que era francês, foi contratado pelo Império Brasileiro, que vinha descendo de São Paulo. Então, o Canabaro veio que é hoje a nossa Rota do Sol, ali a Serra do Pinto. Olha só que coisa fantástica. Subiu com a tropa. Imagine, desculpa me interromper, Juarez, a Rota do Sol só conseguiram concluir, né? Agora, por causa da dificuldade ali, por causa dos acordos, imagine subir por trilhas que não existiam naquele período. Exatamente, né? Naquele tempo se fazia muito uso das mulas, né? Porque a mula é um animal assim que ele só movimenta a pata
num terreno que ele tem tem segurança, que tem certeza. Só. E o cavalo não, o cavalo ele é muito vil, né? E até estropia facilmente, porque a mula ou o burro, né? Eles têm a pata menor, então é mais fácil, né, de andar em terrenos acidentados, né? Íngremes. Que coisa fantástica. E o cavalo não, o cavalo se estiver próximo de um peral é capaz dele se jogar, e a mula não faz isso, ela só movimenta a pata se ela tiver certeza que o terreno é firme. Tá? E muito mais resistente que o cavalo, né? Para carregar as bruacas, né? Levando os gêneros alimentícios e tudo mais. Ou as canaças, né? Que são aquelas bruacas mais quadradas, né? Então, a tropa do Canabaro subiu a Serra do Pinto. A intenção era sair em direção à Vacaria para encontrar o general Labatute, que vinha com uma tropa imperial. Esse objetivo era encontrar de frente ou tentar fazer um cerco por trás? Ele queria... Era um encontro. Nossa, né? imagina isso. Então, o que aconteceu? Eles ficaram... subiram uma parte da serra, que não se sabe mais ou menos em que altura, e mandou uns batedores na frente. E quando ele chegou no pé da serra ali, antes da descida da serra, tá, tinha uma corda esticada no meio do caminho, tá? Nossa, que curioso. E ali tinha os peões, né, do seu Pinto. Por isso Serra do Pinto. Olha só que curiosidade. Tá? E eles estavam ali cobrando pedágio. Cobrando passagem. Ou seja, já está no sangue do pessoal. Então, né? O pedágio não é de agora, os pedágios, né? Eu até escrevi um artigo há muitos anos atrás no jornal local a respeito disso. Então, só passaria, e já deu os valores, né? Tantos réis por cabeça de gado, por animal cavalar e tal, por carretas, né? Com os mantimentos. Aí os peões desceram e avisaram o Canabaro. E o Canabaro levantou a tropa e subiram. E chegou lá veio com todo mundo. Cortou a corda e disse, né? A partir de hoje aqui, em nenhum lugar dessa província aqui vai ser cobrado, né? Qualquer paga aqui para transitar, né? Nesse território. Então, eu até imaginava que por aquela região eles colocariam um pedágio, né? Mas, graças a Deus, ainda não aconteceu. Bom, vamos para o nosso mais um intervalo comercial. Vamos continuar esse muito legal, está muito legal o nosso programa especial desse 20 de setembro. Lembrando que estamos no ar para a Bitcom, tem internet ilimitada com velocidade de 30 mega por apenas R$ 99,90 na fibra para toda a família. Jogar, navegar e maratonar séries sem travamentos. Ligue para 3209-9060 ou 99179-0095 e viva conectado. Já voltamos. Navegar é lento. Você já experimentou voar na internet? Com os combos Gamer Family Play, na fibra da Bitcom você voa no game, assiste filmes em Ultra HD e compartilha o Wi-Fi com toda a família, sem travar, sem lag, todo mundo compartilhando tudo em velocidades de até 100 mega. Com a fibra da Bitcom você não joga, você massacra. Assine agora, ligue para 0800 648 9060 e viva conectado. Estamos de volta aqui com Conexão Especial 20 de setembro, Dia do Gaúcho. Então você, gaúcho, parabéns pelo seu dia. E vem com a gente aqui porque a gente está conversando sobre a história. Um pouquinho olhando para trás para a gente poder olhar um futuro também melhor. Então, a partir da nossa história que a gente desenha o futuro. E é por isso que eu estou aqui com o historiador Juarez Nunes e também com o nosso colega Edinho Soares, batendo um papo aqui sobre diversas curiosidades, mas com certeza questões históricas aí que fazem o nosso povo ser o que ele é. E a gente falava sobre pedágio, falava sobre essa situação que é bastante inusitada no dia de hoje, né? E o Nunes dizia assim, por enquanto não tiveram ainda a ideia de construir um pedágio aí. Quem sabe a nossa entrevista vai inspirada aí. Já viu o que vai acontecer com a Bitcom, mas brincadeira, né? Entre outras curiosidades, né, envolvendo a Serra Gaúcha, Nunes, né? A gente sabe que essa ligação de Vacaria com o litoral, com certeza ela se fez muito presente, né? E o que significava naquela época da Revolução? O que era Caxias do Sul para a Revolução? Porque tem muita gente que acha uma coisa, acha outra. O que era Caxias do Sul nos idos da Revolução Farroupilha? Olha, Caxias nem existia na época, né? Caxias, nós tivemos a imigração aqui em 1875, né? E só ali por 76, né, que vieram os primeiros imigrantes, né, aqui na Nova Milano. Isso aí. Então nós nem existimos no mapa.
Mas a história conta que o interesse do Império era que a metrópole fosse em Flores da Cunha, não Caxias. Tá? Sim, porque Caxias do Sul é bem interessante dizer isso, porque Caxias do Sul ela foi mapeada, ela foi criada, né? Ela não foi assim, ocupem, não, é assim, vai ser ruas, assados, né? Ela foi estudada para isso, né? Foi planejada. Isso. E quem planejou Caxias do Sul foi o mesmo engenheiro que desenhou Washington. Olha que interessante porque isso. Dom Pedro II queria uma cidade que não tivesse essas ruelas, né? Ele queria algo esquadrejado, né? Bem preparado. E foi contratado, então, o mesmo engenheiro, né, o mesmo projetista que desenhou Washington. Que interessante, Nunes, porque muita gente questiona, né, ainda mais a gente que é da área da reportagem, questiona por essa experiência que a gente tem de conversar com as pessoas, por que Caxias do Sul foi projetada com essas longas, né, avenidas, por exemplo, a Sinimbu. Imagine, eu brinco sempre, né, imagine se não fosse projetado assim nos dias de hoje, como estaria o nosso trânsito, né, para escoar. Mas tem muito dessa ligação também americana que remete da europeia, né? A gente vê as grandes metrópoles europeias, elas também têm essa característica, um ponto central, né, mas que eles têm grandes artérias, né? Exatamente. E se o pesquisador, né, o nosso internauta tiver interesse de saber mais detalhes, Washington ela tem um desenho maçônico, tá? Então a nossa praça também ela tem símbolos maçônicos, a nossa praça Dante Alighieri, que se remete à mão desse engenheiro. Exatamente. Isso? E as próprias ruas, né? Nós temos a Júlio de Castilhos, a Sinimbu e tal. Elas apontam para a nascente do... Pro leste a oeste, né? Elas cortam, né? Nascente do sol. Então, isso tem muita influência maçônica. Que bacana. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não interrompendo o contexto da história, mas Caxias do Sul não estava ainda, né? Aqui era o campus, não estava ainda como ela está, não tinha mapeamento, mas sabia-se que a região existia e sabia-se que aqui tinha índios. O que me faz essa pergunta? Chegou em algum período índios participarem ativamente dos confrontos do lado dos revolucionários, ou os índios não participaram em nenhum momento do conflito? Na verdade, o historiador ele traz para nós a invasão de Porto Alegre pela Ponte da Zenha, tá? Que os números eles são díspares, a gente não tem muita certeza. Sim, precisão. Mas disse que tinha 200, outros dizem que era 400 homens que atravessaram a Ponte da Zenha em Porto Alegre na invasão no dia 19 de setembro, e havia índios negros, olha só, tá, junto dessa tropa. Então, no início é evidente, né, que havia muita participação, né, das nossas tropas os primitivos aqui do nosso território, principalmente aqueles que sabiam andar a cavalo, né, que eram os pampianos, os charruas e minuanos. Tá? Guaranis, é claro que não, porque os guaranis se dedicavam mais à agricultura, né? Mas tem-se relatos, né, de que havia participação de índios também nas tropas. Que coisa interessante. Agora, fazendo uma ligação com essa pergunta, Jarias, que é mais importante, que casa com o contexto, a gente sabe do manejo de armas. Né? Qual foram as armas que integraram essa revolução? Porque eu acredito que por um exército hoje bem preparado tem que ter armas. Mas as armas eram disponíveis para todo mundo? Como é que funcionava isso? Na verdade, eu tenho na minha obra a Terra dos Quatro Ventos, né? Falei da obra, mas não disse o nome. Inclusive, Nunes, alcança pro Edinho Segurado teu livro para a gente ver a arte que tem, que é uma bela arte. Aí, né? Aí você vai contando pra gente. Vai contando pra gente, por gentileza. Aqui, né? Aqui, ó, vamos mostrar aqui no... Deixa eu posicionar aqui. Legal. Aí, ó. Que coisa bonita. Não, né? e observa o conteúdo, né? Olha aqui quanta coisa tem aqui, né? 560 páginas. Que fantástico. 2,5 kg de livro. Essa é a obra-prima, né? Que a gente falava, né? Que é grande... A antologia do gaúcho tá aí dentro. E como é que hoje funciona para ter acesso a esse conteúdo, Nunes? Essa obra aqui ela está disponível na Livraria do Maneco, tá? Então já está na capa do tacho, né?
Então, quem tiver interesse, que busque logo. Mas tu falasse das armas. A arma mais importante aqui era a lança. Olha só. Tá? Inclusive, eu tenho um capítulo ali que eu falo, descrevo bem esse tipo de armamento, né? E a utilização dele em conflitos na Europa, né? Onde a gente tem uma influência muito grande. É porque eu te perguntei isso, vou interromper, porque eu ouvi que você falou em facões, né? Eu vi que você falou em espadas e agora você me fala em lanças, né? Isso. E muitas lanças eram feitas até com taquaras ou varas de cambuim, que eles amarravam um pedaço a tesoura de tosquiar, eles quebravam ao meio e usavam, né? Nossa! Eles prendiam na ponta. Bem rústico. Mas muitas cartas, né, que eu tive acesso lá do general Neto, do Canabarro, do Bento Manuel, pedindo lanças, né? Pedindo lanças para equipar a tropa. E usavam bolhadeira também, as bolhadeiras, tá? Porque a bolhadeira era uma arma, tá? Se usava assim para bolhar o cavalo, né? O inimigo soltava ela nas patas do cavalo. Nossa, o cavalo entendi. bolhava e eles acabavam daí... Partiam para cima, né? Tem-se algumas imagens, né, do Federico Reide, que é um desenhista uruguaio, onde aparece o pampiano, né, jogando o pala dele para trás na cola do animal, né, para impedir que a bolhadeira acertasse as patas do cavalo. Então, quando ele percebe que soltou a bolhadeira, ele jogava o pala para pegar. A gente ouve em filmes, assiste em filmes, ela dizendo que ela faz um som, né? Ela faz um som quando corta o vento. Isso. E quando lança, ela aumenta o barulho do som, deve ser nesse momento que eles... Né? Exatamente. Foi usado também o desjarreteador. Como é que é o nome? Desjarreteador. O que era isso? Era uma lança com a ponta em meia-lua, tá? Nossa. Que os gaúchos usavam para cortar o tendão de Aquiles do gado, né? Porque, como eu disse no preâmbulo da nossa conversa, o gado era caçado na pampa. E ele era selvagem, né? E o gado que nós tínhamos aqui era aqueles das aspas compridas, o gado franqueiro, né? Que tem de uma aspa a outra dá 1,5 metro, 2 metros. Mas esse gado ele não era nativo. Era o gado que foi trazido para cá. Tá? Inclusive, esse gado, quando chegou aqui, a gramínea aqui era muito ruim. Tá? E ela melhorou com a chegada desse gado, porque eles trouxeram no bucho, né? As próprias fezes deles. Nas fezes tinha a semente da da vegetação que eles comiam na Europa, e aqui as sementinhas ali proliferaram e melhoraram, né, um pouco a qualidade do pasto que tinha por aqui. E coisa fantástica de teu vídeo, olha, se você contando desses elementos, é para ver que no aprender, no manejo do gado, né, no se bolhar para cá, se bolhar para cá, isso trouxe muita agilidade no manejo em guerra, né, no momento dos ataques. Exatamente. Né? Olha que coisa incrível isso. O Garibaldi, nas suas memórias, tá, não foi ele que escreveu, mas ela foi escrita por Alexandre Dumas, né, ou Alexandre Dumas, né, que é francês. As memórias de Garibaldi, ele fala que ele tem saudades, né, das tropas farroupilhas, né, que manejavam os seus homens, né, os seus esquadrões, né, da mesma forma como manejavam uma tropa de gado. Olha que coisa forte de ouvir isso. E em algum momento, né, a gente sabe que o Império veio com armas letais. Letal, quer dizer, armas de fogo. Em algum momento teve arma de fogo? Sim. E que arma de fogo era essa? Não, era aqueles armas de carregar pela boca, né? Nossa, aquelas de carregava na boca? Exatamente, era tudo com carga pelo cano, né? Então era uma disparidade em relação ao Império talvez muito grande, né? Em relação ao armamento. Né? Exatamente, a artilharia também foi usada, né? Com os pequenos canhões, os obuseiros, mas muito mais no sítio, porque Porto Alegre foi sitiada e os farroupilhas nunca conseguiram derrubar o sítio de Porto Alegre. Aí sim tinha várias baterias com artilharia, né? Aguardando, né? Várias vezes se tentou invadir Porto Alegre depois, porque Porto Alegre depois foi retomada, né? Eles entraram e depois ela foi retomada pelos imperiais. E os farroupilhas nunca mais conseguiram, tá, tomar conta. Então, quando eles davam um tiro de canhão, os farroupilhas aproveitavam aquela munição, né, para devolver, né, na sua artilharia.
Então, inclusive, Porto Alegre tem algumas... eu tenho no meu livro ali as localizações, né? Algumas baterias ainda tem alguns sinais, né? Pontos estratégicos. Alguns sinais ali, né? Mas eu estava falando da lança do desjarreteador, né? Então, o gaúcho saía atrás do gado, a cavalo, né? E ele soltava a lança, então cortava o tendão de Aquiles e o gado saía mancando. Daí eles já abatiam eles, já tiravam o couro, já pegavam um naco de carne ali e deixavam o resto apodrecendo. E essa lança foi usada nas batalhas, porque degolava, né? Sim, imagina. Era afiada. Nossa, a gente para ver, então, sim, que você narrando e descrevendo isso, acredito que poderiam ser até 4 pessoas, né, para fazer uma coisa assim, mas isso mostrava uma destreza, uma agilidade, né? Talvez para uma pessoa com um olhar mais polido, um tom de selvageria, né? Tu imagina o exército imperial descendo e ouvindo essas histórias. Cuidado que eles vêm assim, eles vêm em bando, eles vêm desse jeito. Isso trazia no emocional uma carga de medo muito grande, né? Exatamente. Eles usaram se usava de muitos estratagemas também, né? Um deles era soltar um potro em direção ao acampamento inimigo, né? Levando atado na cola um cilindro de couro seco, né? Couro cru seco. Aquilo ia batendo na estrada, no corredor, ia dando uns estouros, uns barulhos assim que assustava, né? Assustava o acampamento. Então eles faziam muito disso. Olha só. Deixa eu perguntar um negócio nesse sentido, que há muitas dúvidas, né, em relação a essas táticas de guerra. O que você poderia retratar sobre furtividade? Havia furtividade dentro da Revolução Farroupilha, dentro dessas batalhas ou não? Não, na verdade, assim, os confrontos, nós tivemos 90, se não me engano, eram 98 confrontos, né, de ambos os lados, tá? E havia que se chamava os batedores, né? Nós tínhamos nas tropas, nos dois lados, muitos vaqueanos. Vaqueano é o conhecedor de caminho, que a gente denomina aqui na Serra, né? Lá na fronteira é o tapejara. Tá? O que é tapejara? É o conhecedor de caminho, aquele que vive no campo. Então, eles viviam em patrulhas, né? Para localizar onde estavam os acampamentos, né? do inimigo, para poder atacar, né? Só que os ataques eram relâmpagos, porque não tinha muito acidente, né? A maior parte das batalhas se deu na metade sul, que a gente enxerga, né? Aquilo é aquelas coxilhas longe, né? Aquilo vai longe e tal. Então tu enxergava de longe a tropa chegando. Tanto que a primeira capital, em Piratini, lá foi estrategicamente definida porque tu tinha uma proteção, tu enxergava as tropas chegando. Caçapava do Sul é um cerro também. Se vocês forem a Caçapava, experimentem olhar assim, né, ao derredor, vocês vão enxergar a campanha longe. Então eles conseguiam identificar as tropas chegando. Nossa. Então foi estratégico isso, né, Caçapava do Sul. Depois a terceira capital, Farroupilha, foi Alegrete. Depois ela teve itinerante em várias localidades, né? Mas assim, havia todo um movimento das tropas, né, para identificar os acampamentos e fazer os ataques, né? Qual é o relato, Juarez, que nós poderíamos ter, antes de nós encerrar bem rapidinho, sobre a questão familiar? A gente vê falar assim que muitas vezes as distâncias eram longas, né? As distâncias a serem percorridas para fazer essas batidas. Como é que entra no contexto a família nisso tudo? O Juarez Nunes vai responder depois do comercial, tá bom? Então não sai daí. Valeu. Navegar é lento. Você já experimentou voar na internet? Com os combos Gamer Family Play, na fibra da Bitcom você voa no game, assiste filmes em Ultra HD e compartilha o Wi-Fi com toda a família, sem travar, sem lag, todo mundo compartilhando tudo em velocidades de até 100 mega. Com a fibra da Bitcom você não joga, você massacra. Assine agora, ligue para 0800 648 9060 e viva conectado. Estamos de volta com Conexão, dia 20 de setembro, batendo um papo, falando sobre a história aqui no Conexão. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lá e compartilha com as pessoas também para elas conhecerem um pouco mais sobre essa história. Então, vamos dando sequência aqui. O Edinho fazia uma pergunta referente à família, né, Edinho? Isso, então, porque a gente fica pensando, a gente vê muito, a gente analisa, raciocina, pensa, a gente vê muito o homem partindo à defesa dos valores, né? Mas a gente vê que
também o Rio Grande do Sul é constituído de mulheres, crianças. Como é que aconteciam essas questões familiares, o dedo da história? Onde que a mulher participou no meio de tudo isso? Edinho, você acaba de tocar num assunto assim, bastante interessante, tá? Eu vou ser sincero, nós temos, como tabeliões do tempo, como historiadores, a gente tem pecado muito em não enaltecer a participação da mulher, né, nesse evento Farroupilha, tá? No decênio heróico. Tem muito pouco escrito sobre isso, tá? Mas se não fosse a mulher, a economia naquele tempo, ela teria estagnado, ela teria parado. Enquanto os homens estavam lutando no campo de batalha, né, os maridos, os filhos, né, os irmãos, tá, que moravam juntos e tal, elas estavam lá levando a educação das crianças que ficavam nas estâncias, nos ranchos, né, e não deixavam de plantar, de colher. Tinha que seguir tudo isso, até porque tinha o sustento da tropa, né? Exatamente. Então, e um fato interessante é que essas mulheres, elas não distinguiam quem era Farroupilha, né, quem era revolucionário e quem era Caramuru, né, quem era do imperial. Elas chegavam ferido, elas atendiam, né, cuidavam, liberavam. Então, todos eram rio-grandenses. Né, olha que fator interessante você falar desse. Então, foram enfermeiras. Enfermeiras também. Tá? E elas que mantiveram a economia seguindo, porque os homens voltavam só nas épocas, como eu disse, nas intempéries, né, quando o tempo estava feio mesmo, que dava aqueles meses de inverno forte, de chuvas e tudo mais, os pastos subiam, o gado não tinha que levar ele para um local assim mais elevado, né, para o bicho poder sobreviver. E essas mulheres, então, elas tocavam a economia, elas plantavam, elas colhiam, elas cuidavam do gado que sobrava, né, porque havia muito aboletamento e requisições, né. O que era aboletamento? As tropas chegavam nas estâncias e aboletar... Confiscava. Tá? E a requisição até passava um recibo e disse que depois podia cobrar do governo. Tá? Mas a maioria nunca recebeu nada, né? Então eles chegavam, se acampavam nas estâncias e consumiam, né, todos os víveres que tinham ali, né, gado em pé, ovelhas e tudo mais. E levavam a cavalhada que tinha sobrado. Então essas mulheres foram heroínas, assim, né? E se não fosse elas, toda a economia estava... não tinha... O homem voltava para onde? Ele voltava e encontrava lá a mulher esperando ele, né, com os filhos... Né, tocava a educação no jeito que dava. A gente fica imaginando hoje a psicologia, né, da estrutura familiar de hoje. A gente sempre vê que chegou o fim da tarde e volta. Chegou o fim da tarde, estão em casa, estão juntos com os filhos, né? Mas naquele tempo eu ficava, assim, acredito eu, olhando pelas janelas, longe naquelas distâncias e não vinha nada. E a insegurança de muitas vezes nem sequer voltar. Exatamente. Imagina quantas vezes não voltava, guardava-se e não voltava. Não, eu posso até dizer assim, elas viviam em constante luto. Nunca tiravam luto. Ou morria o esposo, ou morria o filho. Meu Deus do céu. Então, heroínas assim que a história peca muito em não retratar, né? Não buscar mais material, né? Para trazer essa história mais presente, né? Só se fala dos heróis, dos homens, né? E não é bem isso. Vou fazer uma pergunta aqui que poucos se atrevem a fazer, é brincadeira. Mas em relação ao outro lado, né, o Império. Como que o Império percebeu, né, que estava acontecendo uma revolução e de que forma ele conduziu essa caminhada até o Rio Grande do Sul? Quem foram os grandes articuladores, né? A gente sabe, mas é legal trazer isso também nesse dia especial, que, entre aspas, foram os vilões para quem estava aqui na Revolução e eles estavam defendendo também o Brasil, né? Então, qual que era o ponto de vista deles, Nunes? Não, na verdade, assim, como eu disse, Porto Alegre ficou sitiada, tá? E os farroupilhas nunca conseguiram retomar Porto Alegre. Fizeram várias investidas, então o governador da província aqui acabou tendo que fugir, né? Tá? No momento que Bento Gonçalves tomou o poder, mas logo em seguida já reassumiram, né? Então, na verdade, em 1843, mais ou menos ali, o Duque de Caxias foi designado para ser o presidente aqui da província, tá? Ele que assumiu. E como ele era maçom, tá?
e haviam vários líderes, né, do movimento que também eram maçons. Aí começou a se articular, né, a paz, porque a província toda estava arrasada, tá? E eles precisavam, tá, desse território e dessa gente experimentada na guerra, tá, para defender fronteiras, o país, né, contra a invasão de Rosas. Rosas estava já se preparando para uma invasão. Já estava tudo certo, tudo ajustado, né? Isso. Eles precisavam de gente experimentada para fazer isso, tá? E eles precisavam da província, né? Imagina, como eu disse lá no início, aqui eles raparam os cofres aqui para pagar dívidas, né, com a Inglaterra, com Santa Catarina. Tinha a questão crucial desse charque, né? Do charque, a produção toda estava numa situação complicada. Um dos motivos também da Revolução foi o sal para charqueadas, que eles proibiram de comprar o sal que era produzido no norte do país, comprar aqui do Império do Brasil, e esse sal tinha que vir de Cádiz, lá da Espanha. Nossa. Eles tinham que importar o sal de fora. Então, Duque de Caxias, né, o Luiz Alves de Lima e Silva, assumiu a província e já começou a articular, né, junto com a maçonaria, né, para buscar o contato com os líderes para acabar, né, com a guerra, porque não tinha condições não tinha sustentabilidade, até porque dentro do próprio movimento Farroupilha já não havia uma aceitação, né? O desgaste estava muito grande. 10 anos, exatamente, né? Houve muitos militares, muitos líderes já estavam se rebelando no seio da tropa, tá? Um desses motivos até que é bem patente, a gente vai encontrar no episódio de Porongos, tá? O que houve lá? Canabarro acabou tirando as armas de grupos inteiros da tropa, porque eles estavam rebeldes. Eles ansiavam pelo desfecho da guerra, tá? Uhum. Então, naquele episódio de Porongos... Seria matar no cansaço, né? O pessoal estava cansado. Houve aquele ataque do Moringue lá, as tropas, ele mandou tirar as armas, porque o pessoal estava se rebelando. Existia muito descontentamento na tropa farrapa também. Então, por esse motivo, Vicente da Fontoura, que foi o negociador, né? Foi até o Rio de Janeiro para conversar com o Duque de Caxias, para Luiz Alves de Lima e Silva, né, que era o presidente da província, para acelerar, né, a paz, porque ninguém aguentava mais. E nesse ponto, qual foi a interferência ou qual foi a gestão ocorrida da maçonaria, né, brasileira com a que estava aqui no Rio Grande do Sul? Ou seja, né, qual foi o impacto da maçonaria na Revolução Farroupilha? Foi a maçonaria que foi uma das mentoras, né, do movimento. A maioria dos militares eram maçons, né, Bento Gonçalves. O Canabarro depois foi em 40, se não me engano, que ele foi iniciado numa loja, mas a maioria dos líderes eram maçons, tá? E ela fez a guerra, tá? E no final a maçonaria mesmo buscou a paz, tá? Porque nós tínhamos uma influência muito grande também platina da maçonaria do Uruguai e da Argentina, né, que atuavam também. Então muita correspondência se cruzava entre as lojas, né, uhum, e tal, se buscava apoio para a Revolução, né, mas esse apoio nunca veio. Então a maçonaria também tratou da paz, tá? Não fosse o Canabarro ser maçom, Duque de Caxias, tá, e outros líderes ali, ela não teria acontecido. Então a paz de Ponche Verde, o Tratado de Ponche Verde, na verdade, foi um arranjo para terminar, né, essa luta fratricida. Uhum. Né? Então a maçonaria tem um papel importante. Ela lutou, ela fez a revolução e depois ela lutou pela paz. Quanto tempo nós temos ainda aí, Portela, mais ou menos? Nesse bloco temos mais 5 minutos. Só para fechar esse bloco, depois vamos para entender no próximo bloco como é que ficou o tratado, né, como é que se deu o desfecho, até porque eu sei que o Sul ficou com uma força militar muito grande, né, frente ao nosso país. Como é que foi o papel do negro na Revolução? Como é que foi esse papel? Eu posso dizer para vocês assim com toda a propriedade,
o movimento, tá? Ele teve uma participação muito grande no movimento de libertação. Muito embora os estancieiros usavam a mão de obra escrava, mas Bento Gonçalves, Lima e Silva também, que era o tio do Duque de Caxias, que era um dos generais, eles tinham escravos e acabaram liberando eles, né? E definiram lá em documento, né, que todos aqueles que participassem da força dos revolucionários, né, teriam a sua liberdade assegurada, tá? E Lima e Silva foi um daqueles que mais movimentou isso na região de Rio Grande e Pelotas, né? Até ele pegou nas charqueadas, buscou esses negros para compor uma tropa lá para fazer a defesa ali, ali naquela região. Mas muito antes, ali em 1820, por ali, já se havia movimentos aqui na província buscando a libertação, né, do negro. Mas ele foi muito importante porque nós chegamos a ter 2 grupos de lanceiros negros, né, em torno de 900 homens, 400 a 450 cada corpo de lanceiro. E eles foram importantes também no movimento porque nós vamos encontrar ali aquele negro que entendia da lida campeira, né, que era domador, tá? Que trabalhava na charqueada, que cuidava do gado. Tinha conhecimento de manejo. Isso, né? Então, muitos foram usados. Claro que teve a infantaria, né? Teve uma parte dos negros que era infantaria, armados com lança e tal. Até tem umas imagens que a historiografia traz aí do lanceiro negro com... ele tem um escudo, né? Ele tem uma armadura de metal. Não, o pessoal confunde. Aquele lanceiro negro lá é do tempo do Artigas, é lá da Argentina ali, né? Do Uruguai. E o nosso não, ele usava só um colete de couro, né? E camisas vermelhas porque ele veio da charqueada. A charqueada usava a camisa vermelha por causa do sangue do animal, né? Então eles têm uma participação muito grande no movimento porque eles vieram engrossar as tropas farroupilhas. Porque os índios eles não tinham os índios e os descendentes também eles não queriam, né? Eles não queriam ir para a luta. Então eles tiveram que buscar reforços aonde? Nos negros libertos, né? E tanto que no final da guerra com esse arranjo da paz, né, que houve, porque só houve a assinatura dos oficiais, né, dos generais farroupilhas, não houve assinatura do Império, senão o Império estaria reconhecendo, né, uma província rebelde, por isso que eles não assinaram. O Neto só assinaria aquele documento se todos assinassem. Como ninguém assinou, ele pegou a tropa dele e levou para o Uruguai, então lá na região de Taquarembó, mas ele levou todos os negros que ele tinha. Olha só. Tá? Tanto que hoje tem descendentes lá, desses negros que ficaram com ele lá, que acabou destruindo terras lá no Uruguai. Ele tinha criou uma estância para lá. Esses negros acabaram levando o sobrenome dele, Neto. Olha que história linda. Tá? E depois, na Guerra do Paraguai, o Neto nem passou pelo Rio Grande do Sul. Ele foi direto lutar na campanha do Paraguai por fora, levando a tropa dele, né? Tá? E levando os estandartes da Farroupilhas. Que coisa bonita de ouvir isso aí. Ele contornou já. E nem, eu acredito, não sei, Nunes, que talvez não tenha sido devidamente convocado, mas ouviu falar dos rumores e partiu. Foi com a tropa dele, né, por lá de fora. Vamos então para o intervalo comercial. Já a gente volta com o nosso último bloco aqui, especial desse dia aqui, Conexão, trazendo para você o 20 de setembro. Continue ligado. Navegar é lento. Você já experimentou voar na internet? Com os combos Gamer Family Play, na fibra da Bitcom você voa no game, assiste filmes em Ultra HD e compartilha o Wi-Fi com toda a família, sem travar, sem lag, todo mundo compartilhando tudo em velocidades de até 100 mega. Com a fibra da Bitcom você não joga, você massacra. Assine agora, ligue para 0800 648 9060 e viva conectado.
Estamos de volta com Conexão, 20 de setembro, e para você, o nosso abraço especial para você, gaúcho, pelo seu dia. É um momento de reflexão, é um momento de ver a nossa história e sentir orgulho, de se banhar nos valores e conseguirmos manter a nossa nação, né, nossa pátria gaúcha dentro do nosso coração com todos esses valores. Então, a você, um excelente dia e obrigado pela audiência. Nesse último bloco aqui do Conexão, estamos recebendo ao longo do programa aqui o historiador Juarez Nunes, e também o nosso colega Edinho Soares está participando, já está folhando ali a obra-prima do Juarez Nunes, né? Aprendendo já. É isso aí, né? Buscando aí todo esse conhecimento que essa obra tem. Mas esses 15 minutos finais aqui eu gostaria de prestar uma homenagem ao Nunes, né? O Nunes talvez dos historiadores vivos, né? Seja uma pessoa que tem uma missão, que carrega uma missão de levar esse legado e de transportar para o nosso povo, para a nossa cultura. E eu gostaria de ouvir do Nunes como que despertou no Nunes, né, no Juarez Nunes, né, esse amor, esse carinho, né, ao povo rio-grandense, à pátria rio-grandense, né, como que nasceu esse interesse pela cultura gaúcha, Nunes? Olha, eu até fico emocionado, né, com a tua colocação. Eu nasci no campo. Eu nasci em São Francisco de Paula. Quem passa pela Rota do Sol deve encontrar uma placa lá, Várzea das Contendas, uma região que o nome já diz, né? Nos tempos de antanho era uma região conflagrada, tinha muita peleia, né? Contenda é briga. E eu me criei no campo ouvindo história dos meus avós, dos meus tios-avós, do meu pai. E falando de peleia, falando de movimentos políticos, falando das peleias entre maragatos e chimangos, histórias que o meu avô contava que ele muitas vezes se escondia no mato semanas, porque os chimangos andavam por cima da serra procurando, né, quem não fosse partidário do Borges de Medeiros na época, né, quem não seguisse a linha republicana, eles prendiam e passavam mango no lombo, né? Então, essas histórias me chamavam muita atenção porque eram contadas ao redor do fogo de chão, ou ao redor de um fogão campeiro. Tá? Que coisa mais linda. E isso me chamava muita atenção para o tipo humano que povoava esse território, né? Era uma história e outra era sempre de peleia, de defesa do território, defesa da terra, e aqueles homens fortes, aquelas mulheres, né, com cerne duro. Minha avó também é uma figura muito importante nessa minha formação. Contava muito caos, né? E esses causos todos eles tinham peleia, tinha combate, tinha luta, né, entre chimangos, maragatos e muito causos de bichos também. E isso me chamava a atenção. E desde pequeno eu ansiava por ouvir essas histórias e de procurar assim mais elementos para que isso não se perdesse, porque isso é formação de identidade. Então eu tive dentro do galpão, né, quando pequeno, eu diria uma escola de politização, porque ali eu aprendi muito de valores, do que era certo, do que era errado, né, o que esses movimentos queriam, né, o que os maragatos desejavam, o que os chimangos pregavam, né, com a sua república, né, e o galpão é uma célula importante, né, na formação do gaúcho. Por isso que os CTGs, eles trazem dentro dos seus galpões, eles querem trazer aquele galpão perdido lá no meio do campo para a cidade, para exatamente criar, né, essa escola de cidadania, escola de politização. Nós já fomos muito politizados, os gaúchos. Eu acho que a gente perdeu muito disso porque se perdeu esse legado de passar, né, a história da família. Hoje, se perguntar aos pequenos, né, o nome do bisavô, ninguém sabe.
O que o bisavô fazia? Ninguém sabe. O avô porque está presente, né? Aqueles que estão vivos talvez saibam o que ele faça. Mas assim, o jovem ele precisa ter um sinuelo. Ele precisa ter alguém que ele possa se projetar. O meu avô, ele foi líder na região, lá em São Francisco de Paula. Eu pensei, eu também quero ser líder. Eu também quero ser chefe. Eu também quero... tanto que daí fui para as Forças Armadas, né? Sou capitão da reserva hoje. E na minha atividade profissional, eu exerço a liderança. Então, eu trouxe isso da onde? Eu trouxe lá... Poxa, fantástico. Da minha criação. Do berço. Do galpão, olhando o meu avô, olhando meus tios, aqueles homens fortes, né? Podiam contar aquelas histórias inflamadas, né? Aumentavam um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas eu trouxe isso comigo. Eu disse, não, eu quero seguir essa continuidade histórica da minha família, eu quero seguir. Meu pai foi tropeiro de gado, né? Talvez se tivesse ficado lá, ele me trouxe para a cidade, depois me deu a instrução, graças a Deus, agradeço muito aos dois por isso, né? Mas se eu tivesse ficado no campo, talvez fosse tropeiro, tivesse continuado. Ele levava gado de São Francisco, descia pela Serra do Pinto até o Matadouro, lá em Capão na Canoa, onde o gado era distribuído para todo o litoral, né? Então, essas histórias, assim, elas me marcaram muito, e eu tinha muita sede de escrever, tanto que eu tenho um livro de contos gauchescos, né? Muitas histórias que eu trago nesse livro são dos meus avós, né? Dos meus pais, e a nossa história, né? A nossa formação, sabendo que a gente não foi descoberto, e sim foi conquistado, e a gente decidiu pertencer à pátria brasileira, né? Somos brasileiros de nascimento e de opção. Eu disse, eu quero conhecer essa história, eu preciso saber de onde que a gente vem, né? Então, isso que me avivou, né? E me fez buscar, né, essa tarefa lúdica, né? Que eu considero uma tarefa lúdica, da pesquisa. E você imaginando, né? Hoje, eu não sei se teus pais são vivos. São vivos, graças a Deus. Mas os avós já... Não tenho mais. Não tem mais, né? E se tu pudesse, né, ver o teu avô agora, a tua avó, o que tu acha que eles diriam pro Nunes hoje em dia, né? Vendo esse homem que o Nunes se transformou, que se formou e que tem essa bandeira de levar um legado tão bonito da terra e daquilo que eles admiravam. O que tu acha que eles falariam para ti no pé do ouvido aí? Muito obrigado. Eu acho que eles agradeceriam, né, por honrar a memória deles. Eu não tenho dúvida disso, e fico pensando o quanto é importante a família, né? E o quanto é importante nós prosear com nossos filhos. E que lindo é saber que nós tínhamos elementos, né? O fogo para se aquecer, o pessoal chegava perto, todo mundo perto do fogo, o chimarrão passando de mão em mão, o pessoal tomando, e naquele momento acontecia essas prosas. Quanto é importante, o quanto o Rio Grande do Sul é rico, e poucas pessoas talvez descobriram a riqueza desse nosso país. Falaste a palavra-chave. Prosa de Galpão, que estreou hoje de manhã, às 8 horas da manhã, Nunes. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa tua missão agora, também no vídeo aqui dentro da Bitcom, levando essa cultura gaúcha. Hoje a gente sabe que a gente consome muitas coisas por drops, né? Ou seja, por fragmentos, né? O Prosa de Galpão vai ser um programa fragmentado, mas que vai levar muita coisa bacana. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse projeto aqui da Bitcom TV. Eu quero parabenizar a Bitcom TV, né, por essa iniciativa, porque nós somos muito carentes, né? O Rio Grande do Sul é muito carente da informação, de trazer elementos da cultura, do folclore, dos usos e costumes, da história. E quando recebi o convite, tá, fiquei muito lisonjeado, e nós vamos trazer muito material, sabe, que não é aquele material assim, não, mas eu já ouvi falar, já sabia. Não, a gente vai trazer muita coisa assim que não está acessível, né? Que os livros não divulgaram ainda, que faz parte da minha obra, da minha pesquisa, muita curiosidade. Então vai ser um momento muito interessante, né, para a gente trazer elementos da formação, da identidade do nosso gaúcho, tá? Eu acredito que o nosso público vai gostar muito.
Tá certo. E quem ainda não conferiu, né, que confira, bitcontv.com.br, também lá no Facebook, lá no YouTube. Nem quem não conferiu a primeira edição nesse 20 de setembro, edição especial já falando da Revolução Farroupilha, vai lá e vai ter a oportunidade. E depois a gente vai ter o próximo episódio no próximo domingo, todos os domingos às 8 da manhã. Você vai acordar no domingo já com informação, com detalhes da nossa cultura gaúcha. Bom, eu vou encerrando aqui o programa, mas antes, com certeza, quero ouvir as considerações finais do Nunes e também do Edinho. Nunes, muito obrigado por ter vindo aqui e também dividir mais uma vez isso com as pessoas que são carentes, como você falou, realmente, né? Nós ainda somos muito carentes da nossa própria história. Então, te agradeço de coração por ter vindo aqui falado um pouquinho para esses gaúchos e gaúchas e tantas outras pessoas que ajudam a fazer o Rio Grande do Sul para eles conhecerem o que já se conquistou nessa terra. Obrigado, viu? Quero agradecer a oportunidade que me foi dada para falarmos de nós, os gaúchos. A gente precisa falar de nós. Com certeza, nos próximos encontros, né, que nós vamos ter aí no Prosa de Galpão, a gente vai ter oportunidade assim, de trazer elementos de interesse, né, da curiosidade. Mas eu queria saber algum detalhe a respeito do gaúcho, então mande para nós, né? A gente vai ficar muito contente, né, de receber também manifestações, né, dos nossos internautas pedindo sobre determinados assuntos que talvez eles não tenham conhecimento, porque a gente vai seguir o nosso cronograma, né? A gente vai trazer muita coisa nova, vamos falar da nossa indumentária, dos nossos usos e costumes, né, dos nossos valores, tá? A gente já começou com a epopeia farroupilha, né, definindo que é o ponto mais importante da nossa historiografia. Então, nos aguarde que a gente vai estar à disposição aí para falar de nós. E o gaúcho precisa muito falar dele. Por isso que existem os rodeios, né, esses encontros, né, que o gaúcho ele precisa se encontrar, se ver, conversar e trocar ideias e contar suas façanhas, né? Porque a gente tem muita história boa para contar, tá? E daqui para frente vai ser a nossa prática, né? No Prosa de Galpão. Tá certo. Edinho Soares, obrigado pela parceria e pela, mais do que sempre, né? A irmandade de sempre aqui dentro do Conexão, né? E num momento especial, né? Que a gente está falando da nossa história. Eu confesso que eu estou bastante emocionado ouvindo as palavras do Juarez. Eu estava aqui pensando, a Bitcom está ganhando um presentaço, né? A Bitcom já traz por si, no seu nascimento, um presente para toda a cidade de Caxias do Sul, para toda a Serra Gaúcha e para toda a nossa gente. E agora ela recebe um presente e esse presente ela compartilha com essa audiência, que é oportunizar as pessoas a virtualmente estar sentado todas as manhãs de domingo nesse galpão, ao pé desse fogo, tomando esse mate e tendo a oportunidade de recuperar a sua história, a sua essência, de aprender. Que essas façanhas que serão aqui escritas vão dar a oportunidade de transformar toda essa obra aqui, ó, que com muito amor e carinho que o Juarez fez, levar elas para dentro da internet, para os vídeos. E isso que vai entrar na mente, nos corações de muita gente. Coloque as crianças para assistir tudo isso, que nós precisamos falar da Rio Grande do Sul. Precisamos falar das nossas essências, das nossas origens e entender, porque nós somos um povo único. Nós somos um povo único, diferente de qualquer lugar do planeta. Aqui não existe. Obrigado, Juarez. É um prazer, meu companheiro. Né? Prazer meu de coração ter recebido esse convite para estar aqui junto. Obrigado, Portela, ao pessoal do Conexão, à produção de Vans Garaboto, por estar aqui presente nesse momento único. Viva nossas façanhas. Dê modelo a toda a terra. E é nesse espírito que a gente vai encerrando esse Conexão, agradecendo essa audiência. Vai lá, compartilha. Você que pegou aí algum trecho, você sabe, com a Bitcom você pode voltar, né, lá para o começo do programa e saber tudo que a gente tratou. Teve muito conteúdo, muita prosa, né, fazendo alusão aí ao Prosa de Galpão, muita conversa sobre o conteúdo, nossa história, nossa raiz, né? Tudo isso você acompanhou, então agradeço a sua audiência. Estivemos no ar para a Bitcom TV Internet Provider, também para a CDL Caxias e Caderode. Muito obrigado e viva o Rio Grande do Sul!